quero falar hoje sobre a capa da última edição da revista Veja, que tem aqui o título A Dose Certa. Tem uma caixa de remédio aqui, auxílio emergencial. O uso continuado deste medicamento pode causar dependência. E embaixo aqui um subtítulo: o socorro financeiro foi crucial para ajudar milhões de brasileiros durante a pandemia, mas a distribuição de dinheiro fácil provoca a formação de currais eleitorais e pode quebrar o país. Para uma economia mais saudável, a reforma administrativa é o melhor remédio. E tem duas reportagens no interior dessa edição, né? Uma reportagem que é sobre o auxílio emergencial, com a manchete Auxílio Emergencial, o risco da bonança artificial, e uma outra reportagem sobre a reforma administrativa, que diz o seguinte: o avanço da reforma administrativa torna-se condição para a recuperação do PIB. Na verdade, essas duas reportagens, tem um terceiro artigo também no site da Veja, né, que é o remédio certo, que fala sobre o auxílio emergencial. Esses artigos aqui, eles estão todos inseridos numa agenda econômica neoliberal. É importante ressaltar esse termo aqui, neoliberal, do Paulo Guedes. Eles estão aqui defendendo uma pauta guedista aqui, gadista, bem, para dizer aqui uma pauta do Guedes, né? Há até alguns elogios ao Bolsonaro aqui, o que não deixa de ser surpreendente com base em últimas reportagens da Veja durante esse ano e meio de governo Bolsonaro, um pouco mais na verdade, que foi bastante crítica do Bolsonaro, mas nesse caso em particular aqui eles estão batendo palmas para o Bolsonaro porque vai avançar essa reforma administrativa. Eu não vou entrar particularmente na reforma porque eu quero chamar alguém aqui que possa vir explicar do que se trata e como ela vai impactar na vida dos servidores públicos e da economia brasileira como tal, né? Então o tópico não é esse. O assunto em particular que eu quero trabalhar com vocês tem a ver com essa capa da revista e com os pontos levantados sobre o auxílio emergencial. Então o que aconteceu? Que vamos recapitular, né? Vocês estão no Brasil, sabem muito bem o que está acontecendo, mas nesse ano em março começou uma pandemia que impactou inúmeros países pelo planeta, ainda está em andamento, ainda está matando gente, ainda está contaminando as pessoas. Países estão sendo afetados ainda hoje, então isso levou a diferentes medidas para combater a pandemia. Muitos países da Europa, por exemplo, em outras regiões também resolveram adotar medidas drásticas para a contenção da pandemia, incluindo o lockdown, né, que é esse fechamento total da economia, e o Brasil, na contramão do planeta, resolveu surfar a onda aqui, fez uma quarentena capenga. De um lado fecharam algumas cidades e estados, mas do outro lado continuou funcionando algumas coisas, ou seja, foi uma gambiarra na pandemia e, por outro lado, também houve medidas econômicas para tentar salvar a economia, salvar negócios, salvar os cidadãos também, né? Isso também se reproduziu em diferentes países, de diferentes modos. No Brasil, o governo Bolsonaro inicialmente propôs R$200 ao mês durante a pandemia. Isso foi para o Congresso, o Congresso não aceitou, acho que era muito pouco esse valor, aumentou para R$500, e depois, quando foi aprovado no Congresso R$500, o governo foi lá e injetou mais R$100 por mês, então fechou R$600, que chegou em alguns casos a R$1.200 para chefes de família. Então, de acordo com essa reportagem aqui da Veja, que tem pontos interessantes, acho que é importante mencionar isso aqui. Essa injeção de grana na economia brasileira, né, foi após o Bolsa Família do Lula, do governo Lula, o maior programa de redução de desigualdade da história brasileira. É claro que é provisório, é claro que é temporário, é um auxílio emergencial, mas muita gente está ganhando mais agora, durante a pandemia, do que ganhava anteriormente. E se você observa aqui a reportagem, é até difícil conceber, pessoas viviam antes disso com R$200 por mês. Para tudo, né? Para compra, para mantimentos, para roupa, para tudo, né? R$200 por mês. Para mim é muito difícil imaginar alguém hoje, em 2020, vivendo com esse dinheiro. Então, quando passam a receber 600, em algumas famílias 1.200, em alguns casos particulares 1.800 até, era mais dinheiro do que essas pessoas jamais viram de uma só vez na vida. E isso é assustador. Pensar que milhões e milhões de brasileiros desempregados, autônomos, estão vivendo melhor agora na pandemia, estão com melhores condições financeiras do que estavam antes. E isso é uma evidência, né, uma prova inquestionável da profunda desigualdade social no Brasil, de como você tem um abismo social entre a classe alta, os mais ricos, e uma vasta massa de pessoas que vivem em condições inimagináveis. Esse é o fato. Em condições inimagináveis. R$200 por mês ou nada, né? Em algumas circunstâncias, pessoas desempregadas aí têm que se virar fazendo bicos.
R$ 200 por mês é inconcebível. Então, o que acontece, né? A defesa da reportagem da Veja aqui, como eles dizem na capa, é que esse dinheiro deve ser provisório, ele não pode ser permanente, porque as pessoas ficam mal acostumadas com isso. Eu quero ler aqui um trechinho da outra reportagem sobre o remédio certo, né, que eles falam aqui. Tem um trecho que eu achei bem ilustrativo do que eles querem defender. O auxílio emergencial é aquela droga fortíssima, capaz de manter o doente vivo, mas que traz efeitos altamente danosos ao organismo. Então, assim, na visão da Veja, o dinheiro é necessário, mas, por outro lado, os efeitos colaterais são prejudiciais. Então, eles prosseguem. No caso, corroendo as finanças públicas, acostumando milhões de brasileiros a receber sem trabalhar e levando o país ao descalabro fiscal. Bem, 2 pontos aqui eu acho que a gente pode até aceitar, né, que nesse sentido é uma grana violenta que foi injetada, foram centenas de bilhões de reais injetados pelo governo para esse auxílio, então de fato é um dinheiro que nessa circunstância particular, ainda mais na pandemia, é um dinheiro que extrapola, né, o orçamento da União. Mas, por outro lado, essa afirmação aqui eu acho muito perigosa, acostumando milhões de brasileiros a receber sem trabalhar. Eles não apresentam nenhuma evidência de onde eles tiraram isso, né? De onde eles tiraram que ao receber dinheiro grátis, entre aspas aqui, né? Vamos botar aqui, ao receber dinheiro sem trabalhar, que as pessoas se acostumam com isso e não querem mais largar a boquinha. E eu falo isso com a experiência de ter vivido num país com um grande sistema de assistencialismo que foi o Reino Unido. No Reino Unido você tem inúmeros benefícios sociais lá para os cidadãos. Você tem o Child Benefit, que é um auxílio para quem tem filhos. Cada criança recebe um valor X por mês. Isso serve para comprar alimentos da criança, comprar roupa para a criança. Ou seja, cada família, todas as famílias britânicas têm esse direito, sendo rico ou pobre, não é indiferente. Mas se você estiver abaixo de certo patamar de salário, né, de renda mensal, você tem muitos outros benefícios que você pode solicitar. Houve uma transição, não sei se já foi completada alguns anos atrás, desses vários benefícios que existiam para um tal de Universal Credits, que seria o crédito universal, que reuniria todos esses créditos, todos esses benefícios. Mas tinha isenções fiscais, tinha benefícios de gás, tinha inúmeros benefícios, na verdade. Era uma dezena de benefícios diferentes que você, se fosse pobre no Reino Unido, poderia solicitar e isso complementaria a sua renda. Ou se estivesse desempregado, por exemplo, procurando trabalho, eram muitos benefícios. Em algumas circunstâncias chegavam a ser equivalentes quase a você estar trabalhando meio período, por exemplo. Ou você trabalhasse um número X de horas, você poderia solicitar um complemento na sua renda. Ou seja, é um país no qual você tem de fato um sistema de assistencialismo muito forte, e isso é consequente de um país que vivenciou uma guerra mundial e depois disso foi implementando esses benefícios para poder de fato reduzir a desigualdade no país. Quando a gente fala de uma nação como o Reino Unido, né, que tem, se não me engano, 60 milhões de habitantes, é evidente que você vai ter muita gente que vai se aproveitar disso, que não vai trabalhar e vai ficar mamando nas tetas do Estado. É claro que isso vai acontecer. Inclusive, lá no Reino Unido, você tem vários programas de televisão, né, que mostram os cidadãos trapaceando no sistema, né, querendo se aproveitar disso sem precisar, por exemplo, mas, por outro lado, você tem milhões de pessoas que realmente necessitam disso, que até trabalham, mas que a renda que elas recebem pelo trabalho não é suficiente para se manter e ter uma vida digna. Então, não quer dizer necessariamente, aqui, como eu disse, não tem nenhuma evidência, não tem nenhum estudo, nenhum trabalho acadêmico que eles apresentam aqui para justificar essa afirmação de que as pessoas não querem trabalhar depois. Muita gente precisa disso. E uma coisa que eles mostram no outro artigo sobre o auxílio emergencial, né, quando eles têm um artigo mais extenso sobre isso, eles mostram que, de fato, nesse momento, muita gente, graças a esse dinheiro que foi injetado na renda dos cidadãos brasileiros, que muita gente, como eu disse, viu um dinheiro que nunca tinha visto antes e aproveitou isso para poder reformar a casa, para poder comprar certos alimentos que elas não tinham acesso antes. Então, esse dinheiro foi o que evitou a queda do PIB mais acentuada. E aqui eles fazem uma comparação esdrúxula, né, uma comparação tosca e que engana quem não tem um pouco de leitura sobre isso. Eles comparam aqui a queda do PIB brasileiro, que foi de 9,7% no segundo trimestre de 2020, decorrente da pandemia, e eles comparam com o PIB de outros países da OCDE, países desenvolvidos, países europeus, por exemplo, e aqui há uma diferença enorme, porque o que aconteceu? Como eu disse, países europeus fizeram quarentenas rigorosas. Aqui, de fato, alguns países também deram auxílio emergencial para os seus cidadãos, só que o que aconteceu? Não tinha o que comprar.
Você recebia lá 1.000 euros por mês, por exemplo, sei lá, 1.200 euros por mês, dependendo do país, você recebia o dinheiro e só estavam abertos nos países supermercados e farmácias. Você não tinha que comprar. Você não ia pegar esse dinheiro e comprar um computador, por exemplo, ou comprar material de construção para reformar sua casa, porque não estava aberto o negócio. Estava tudo fechado. Então esse dinheiro ele era destinado a pagar aluguéis, em alguns casos até os aluguéis foram atrasados, né? As pessoas deram um prazo para que você pagasse depois, mas eram para pagar contas e pagar comida e remédio. Então não havia como esse dinheiro voltar para a economia no modo como voltou no Brasil, porque no Brasil ficou nesse lance capenga, como eu disse, né? Alguns locais fechados, outros abertos, então as pessoas foram lá e foram comprar coisas, foram mover a economia com esse dinheiro que estava chegando. Isso não se deu na Europa. Então a queda no PIB brasileiro, ele foi um pouco resguardado por isso, mas também porque a economia não parou de fato, como se deu em outros países. Então a comparação ela não procede, porque os cenários não foram idênticos, embora também nesses países europeus, em muitos, houve estímulos também para manter os cidadãos sem passar fome. Então houve renda emergencial, houve outros tipos, outros esquemas diferentes que não foram como no Brasil necessariamente. E outro aspecto que vale mencionar também, isso aqui é muito mais duradouro do que a pandemia, né? Que a gente está passando agora por aquilo que se chama de quarta revolução industrial, né? A primeira revolução industrial seria o uso da água e do vapor, né? Isso lá no século XVIII. A segunda revolução industrial foi o uso da eletricidade. A terceira revolução industrial foi a informatização e a eletrônica para começar a automação também. E agora a gente está na quarta revolução industrial, que seria esse mundo digital, né? Essa revolução digital que vai acentuar a automação. E esse é um processo imparável também, esse é um processo que a gente vai acompanhar aqui e isso vai fazer com que milhões de postos de trabalho desapareçam. Então, em países desenvolvidos, a gente já tem visto isso, essa automação chegando a postos de trabalho que não chegavam antes, porque você tinha na indústria, né? Você tinha automação na indústria, você tinha em alguns setores já se dava, mas agora a automação vai chegar nos setores que a gente nem sequer imaginava. E isso, de fato, vai precarizar o trabalho de muita gente, de milhões e milhões de pessoas, e vai mudar drasticamente o mercado de trabalho. Por exemplo, quando a automação chegar de fato nos veículos, quando você tiver automóveis e caminhões autônomos, você vai lançar milhões de motoristas, de taxistas, de caminhoneiros, por exemplo, motoristas de ônibus, você vai mandar milhões de pessoas para a rua e elas vão ter que se readaptar ao novo mercado de trabalho. Então o debate da renda universal, e não apenas provisória, não apenas emergencial, mas permanente, é um debate que se dá porque você vai ter muita gente que não vai entrar no mercado de trabalho de novo e que vai precisar de uma rede de segurança permanente. Então a pandemia ela acentuou esse debate, ela acelerou esse debate e muitos países já estão tentando já pensar em situações, né, em como fazer para que essa renda provisória se torne permanente. Talvez aconteça no Brasil também, porque agora o que vai acontecer? Você teve R$600 agora durante a pandemia, durante alguns meses, o governo vai baixar para 300 agora até o fim do ano, até dezembro, e depois disso ninguém sabe o que vai acontecer. E a médio prazo, né, daqui 10 anos, 15 anos, isso vai se tornar um novo normal. A gente vai ver muitos postos de trabalho desaparecendo, sumindo completamente. Eu li uma reportagem ontem, né, um artigo ontem escrito no The Guardian. O artigo se chama "Um robô escreveu esse artigo". Você já está assustado, humano? Que foi escrito por uma inteligência artificial chamada GPT-3. E é um artigo bastante interessante, na verdade, que é esse robô, né, esse IA, escrevendo um artigo explicando por que os seres humanos não têm que ter medo da inteligência artificial, dos robôs. Na verdade, a gente tem que ter medo, porque, de fato, isso vai mudar drasticamente nossa relação com o trabalho, com a cultura. Se você tem robôs escrevendo livros, por exemplo, escrevendo artigos, isso já acontece, já existem IAs que escrevem artigos jornalísticos, e isso vai também mandar para a rua milhões de jornalistas. Então, é um cenário, é uma mudança tecnológica, é uma mudança de conjuntura, de paradigma que vai nos lançar para o desconhecido. É claro que essa mudança tecnológica vai abrir novos postos de trabalho, então novos cargos surgirão para humanos trabalharem, mas, por outro lado, outros tipos de trabalhos mecanizados, outros tipos de profissões que são mais automáticas podem ser feitas tranquilamente por um robô. Se você, por exemplo, interagir com o sistema de atendimento ao cliente da Amazon, por exemplo, tem uma grande chance que a primeira interação se dê com um robô, com uma inteligência artificial que vai te assessorando até um ponto no qual ela não vai conseguir resolver, ela vai te mandar para um ser humano resolver. Mas em muitíssimos campos, já falei aqui sobre tradução também, a tradução é um campo que logo mesmo, assim, eu posso dizer daqui 2, 3 anos, você vai ter muitos sistemas automatizados traduzindo e um ser humano só para verificar se a tradução está apropriada e certa.
Então é uma revolução tremenda e, nesse sentido aqui, eu repito, o auxílio emergencial, né, que foi para a pandemia, deve se tornar, ou precisa se tornar, uma renda permanente, porque as pessoas não vão ter trabalho. E esse é o momento para esse debate. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa situação catastrófica da pandemia para que governos, para que políticos, para que parlamentares, para que congressistas sentem e debatam um tipo de renda permanente. Um outro detalhe aqui que eles mencionam, e também é um risco, na verdade, é de que isso se torne um curral eleitoral. A gente sabe que essas medidas de assistência pública, elas têm, de certo modo, um grande apelo eleitoral, político, de fato é um ganho político para quem implementa, né? Foi um ganho político para o Lula, por exemplo, e será também, caso o Bolsonaro torne permanente isso, será um ganho político para ele também. A gente viu durante a pandemia o aumento da aprovação do Bolsonaro, isso é decorrente, obviamente, do auxílio emergencial. Como eu disse aqui no começo, muitas regiões do país estão tendo maior renda, né? Os cidadãos estão tendo maior renda do que tinham antes da pandemia, então isso, de certo modo, atribui ao Bolsonaro esses louros, né? Ele vai sair como um ganhador, né? Olha só, o pai dos pobres aqui, ele ajudou as pessoas a sobreviverem. Caso isso se torne permanente, isso pode levar eventualmente a uma reeleição do Bolsonaro. Por um lado é preocupante, obviamente, porque ninguém quer ter mais 4 anos de Bolsonaro, mas por outro lado, isso se deve, de fato, a esse ganho político que esse tipo de medida tem. Isso não quer dizer que não deva ser implementado. Eu acho que é aí que está a questão. A gente deveria defender uma renda universal, independentemente de quem estiver no governo, porque isso vai ter um fator de redistribuição de renda permanente para os brasileiros e vai salvar as pessoas da miséria. Então, aqui independe se é o Bolsonaro ou outra pessoa implementando. Alguém vai ter que fazer isso em algum momento. Na pior das circunstâncias, isso vai reeleger o Bolsonaro. E na melhor das circunstâncias, isso vai dar uma rede de segurança permanente para os brasileiros. Mas como eu disse, essa é a oportunidade, esse é o momento para um debate sério sobre uma renda permanente. Porque o cenário agora é de transformação completa na economia global, isso vai mudar drasticamente, então o mundo será muito diferente nos próximos anos. É importante debater esse assunto, é importante implementar uma renda universal, e eu de fato queria saber de onde eles tiraram que esse tipo de renda universal desestimula as pessoas a trabalharem. Pelo contrário, eu tenho visto aqui, eu li vários artigos sobre esse assunto, e isso abre possibilidades de estudo para as pessoas, para que elas possam, escolher sua carreira de maneira mais esclarecida, para que elas possam se reorganizar e fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de profissão que as realize, tanto economicamente quanto profissionalmente também, pessoas que se sentem mais realizadas. Isso vai, ou abriria a possibilidade de nós podermos nos encontrar mesmo. Você é um artista, você quer ser um músico, então você tem aqui uma renda básica que vai te manter enquanto você se forma, enquanto você consolida a sua carreira, enquanto você se encontra nesse meio. Isso vai, de fato, nos permitir que nós, seres humanos, nos encontremos com nós mesmos, sem precisar o tempo todo se preocupar se a gente vai morrer de fome no próximo mês. Então, a gente tem que refletir sobre isso, na verdade, né? Eu acho que o debate, como eu disse, é crucial. Os artigos da Veja são simplórios em certos elementos aqui, em certos sentidos, né? A visão que eles têm do ser humano também, como se a gente vai se acostumar agora e não vai querer trabalhar mais. Como se ter R$400 ao mês fosse suficiente para desestimular as pessoas a quererem mais coisas, a não terem ambição. E não é assim que funciona, na verdade, né? Quando você tem R$400 ao mês na conta, você quer ter mais, você quer ter 800, você quer ter 1.000 e pouco. O ser humano tem essa motivação interna de querer sempre mais. Isso não quer dizer que as pessoas vão se acomodar e simplesmente deixar de procurar trabalho, ou de se aprimorar, ou de se aperfeiçoar, ou de crescer na vida, nesse sentido econômico. Então, para mim, me parece uma enorme de uma falácia, de uma visão distorcida de ser humano. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Eu recomendo que vocês leiam esses artigos da Veja aqui, esses 3 artigos que eu mencionei. Vou deixar aqui o link para vocês. O que você pensa dessa visão que eles têm aqui de que isso vai mal acostumar os brasileiros, né? Deixar os brasileiros viciados nesse dinheiro do governo? E também sobre essa noção de que isso vai ser necessário em algum momento. É uma revolução que a gente passa agora, isso vai mudar o mercado de trabalho e muita gente vai ficar precarizada e vai necessitar de uma renda básica como essa. Me digam o que vocês pensam aqui no comentário, deixe esse joinha, assine o canal, se torne membro do canal também para dar um apoio aqui, confira meus livros, tanto sobre o Bolsonaro e o outro que está na pré-venda agora sobre Jesus histórico. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!